Graça e paz, irmãos. Amém. Ih, tá fraquinho, pastor. Graça e paz, irmãos. Aí, isso aí é povo que vai morar no céu, viu, gente? É povo pentecostal, é assim mesmo. Sou batista, mas eu sou penteca, viu? Esquenta não. Irmãos, eu estou muito contente de revê-los aqui. Estou mais contente ainda, pastor, por retornar esse trabalho aqui de apologética, que sempre foi o carro-chefe dessa igreja, desde a época do pastor Natanael Rinaldi. E você que gosta de palestra, gosta de ensino, gosta de apologética, convide o seu amigo, a sua amiga, seu irmão de igreja, de outra igreja, para vir aprender também a defender a sua fé. A palestra de hoje, já é a segunda palestra, eu quero falar sobre um assunto que é importante. É importante para o seu conhecimento, é importante para você conhecer, para aprender a evangelizar, e é importante também muito para os católicos. Por quê? Eu vou tocar em um tema aqui que é muito caro para a Igreja Católica. Estou falando de Mariologia, e hoje nós vamos falar sobre uma das mais famosas aparições que supostamente Maria tem feito no mundo para os católicos. Tá? Nós vamos falar hoje sobre as aparições de Fátima. Eu quero que o Lucas avance aí. Aqui você tem uma reportagem, vamos ver? Isso, Lucas, obrigado. Do El País, na época do Papa Francisco, que ele foi visitar Fátima. E aí alguns católicos ali de Portugal, eles fizeram um abaixo-assinado para impedir que o Papa fosse visitar o santuário de Fátima, ali em Portugal. E aí você pergunta, por que católicos escreveriam ao Papa para poder impedi-lo de visitar um dos maiores santuários marianos da Terra? Bom, aí a reportagem diz um pouco sobre o porquê eles escreveram isso. Fátima, milagre, mentira ou negócio? Um abaixo-assinado pede que o Papa Francisco não responde com sua visita à misteriosa aparição na cidade portuguesa. O anúncio motivou um manifesto titulado Contra a Credibilização do Milagre de Fátima, que está recolhendo assinaturas via internet para que o pontífice visite o que quiser, mas que não perpetue essa história. E aí tem toda a reportagem. E aí você pergunta, por que essas pessoas não queriam que o Papa visitasse Fátima e chamaram isso de credibilização do milagre de Fátima? Bom, isso é o que nós vamos demonstrar hoje. Depois de amanhã, irmãos, no dia 13 de outubro, é uma das datas mais emblemáticas para os devotos de Fátima. Por quê? Porque no dia 13 de outubro de 1917, Fátima realizou um suposto milagre conhecido como o Milagre do Sol, que os católicos até hoje, eles fundamentam-se neste suposto milagre para falar que realmente ali Maria se apresentou ou se manifestou a algumas crianças como a Senhora de Fátima. Mas nós vamos desvendar esse mistério aqui, vamos ver que isso, longe de ser verdade, isso é o maior engodo do século. Como diz o título, é um outro conto do vigário. Bom, vamos passar aí, Lucas. Vamos dar uma olhadinha em algumas literaturas. Pode passar. Eu fundamentei minha palestra em alguns desses livros aí. O primeiro livro ali que você tem, permita-me colocar o óculos. As aparições de Fátima e o fenômeno OVNI, de Fina da Armada, que é uma pesquisadora. Eu não concordo com as conclusões do trabalho dela, mas ela fez um trabalho muito bom de pesquisa bibliográfica e de visitas em loco também, ali naquela região onde supostamente houve as aparições. A Senhora de Fátima, logo embaixo aí, um livro bem conhecido do ex-padre Aníbal Pereira Reis, também onde ele vai falar um pouquinho sobre essas aparições, ou essa aparição que houve ali em Fátima. Do lado direito, nós temos o João Ilharco, um livro muito antigo também, um dos primeiros ali a questionar as aparições de Fátima. Fátima desmascarada. Aparições marianas, o livro central ali, uma reconsideração bíblica. Pode passar o próximo. E nós temos aqui
do lado direito, Fátima Nunca Mais, do padre Mário de Oliveira. Ele escreveu vários livros sobre esse tema também. E o que eu acho que é o principal livro, ou o que eu considero como o principal livro, este livro aqui que eu tenho em mãos, que é onde eu baseei grande parte desta palestra, Fátima, Milagre ou Construção, da jornalista portuguesa Patrícia Carvalho. Irmãos, essa mulher não é evangélica, não é nenhum desses livros, a não ser do padre Aníbal, são de evangélicos, tá? E a Patrícia, ela é uma jornalista independente, investigativa, e ela fez um trabalho monumental. Se você quer saber o que aconteceu de fato, como diz o livro aí, a investigação que explica como tudo aconteceu, compre este livro. Não é um livro caro, tá? Compre este livro que você vai ficar de boca aberta. Então, baseando em todos esses livros aí, principalmente no Fátima, Milagre ou Construção, nós vamos trabalhar. Também o próximo aí, pode passar. Nós temos a documentação crítica de Fátima, que é da Igreja Católica, tá? Tudo que aconteceu ali de bom e ruim, eles documentaram aqui. Assim, é uma exceção muito grande, porque tem muitas coisas que estão aqui que depõem contra a suposta aparição de Fátima ali em 1917, no dia 13 de outubro. Próximo. Vamos entender um pouquinho, pode passar, Lucas? Vamos entender um pouquinho, irmãos, sobre o contexto histórico desta aparição. A aparição se dá em Portugal, do começo do século XX. Tá? E onde estava Portugal? Portugal estava mergulhado na miséria. Portugal era um país que o desemprego tinha escalonado de maneira assim assustadora. Miséria, analfabetismo, a maioria das pessoas eram analfabetas. E para piorar, Portugal tinha entrado na Primeira Guerra Mundial. Tá? Então nós temos miséria, pode passar o próximo aí. Aí você vê uma manifestação de operários, né? E aí diz, né? Essa frase aí ela é histórica, está registrada em livro. O país não produzia nem a metade do necessário para o seu consumo. E foi assim, nessas condições, sem agricultura, sem indústria, sem navegação, que a guerra veio surpreender Portugal. Então, essa era a situação de Portugal. Um país miserável, um país atrasado, semi-analfabeto. Para o próximo aí, o Lucas. E aí você tem algumas charges da época que mostra também a virada política que tinha acontecido desde 1910 em Portugal. Que virada era essa? Antes, a Igreja Católica dominava toda a política do país, ditando as regras, ditando a cultura, ditando o que as pessoas deveriam crer e se comportar. Agora, o que acontece? A República toma o poder e esses republicanos agora começam a entrar em choque com a igreja. Aí você vê uma charge onde uma pessoa está cortando, né, um umbigo, lhe mostrando que há uma ligação umbilical entre o Estado, representado pela mulher, né, a nação representada pela mulher, e a igreja representada por um papa, ali, um padre, um bispo. Então ele está cortando esse cordão umbilical, ou seja, a igreja agora não vai mais se misturar com o que é poder político da nação. E isso realmente aconteceu. Tá? Quando os republicanos tomaram o poder, eles foram desfazendo várias leis antigas que a Igreja Católica tinha colocado e colocando outras leis que eram contrárias, né, às crenças católicas. Por exemplo, o divórcio. Por exemplo, acabando com vários feriados e colocando outros feriados seculares. E isso começou a chamar a atenção dos líderes católicos. Ou seja, eles estavam tomando o poder. Então, era esse Portugal no qual a aparição de Fátima está inserido. Um país pobre, um país miserável, que a igreja havia perdido o poder. Tá? E ela precisava, de alguma maneira, reavivar o espírito católico na nação, para lutar contra os ateus ou agnósticos da República. Próximo aí. Vamos para o contexto das aparições. Aqui você tem o local, onde eles consideram o local exato, onde houve a primeira aparição de Fátima aos pastores. Próximo. Próximo, Lucas.
Aí depois você vai ver um outro local onde ela aparece também, nesse lugar ermo, tá? Um local inóspito, um local vazio, pobre, onde eles dizem ter acontecido a primeira aparição, o primeiro sinal ali. Próximo. A região de Fátima, chamada de Cova da Iria, era caracterizada por miséria, superstição e ignorância, sendo um terreno fértil para manifestações de milagres e devoções populares, especialmente o rosário. Tá? Então, essa região é uma região extremamente católica, um catolicismo extremamente supersticioso, e as pessoas eram dadas à ignorância. E como a gente viu todo esse contexto, né, social, político de Portugal nessa época, era um contexto de revanche, onde as pessoas precisavam acreditar em algo. Elas precisavam novamente ter algo para acreditar. Os seus amigos, parentes estavam indo para a guerra. Qual era a esperança? A esperança estava no sobrenatural. E num sobrenatural ditado pela Igreja Católica. Próximo. Os principais personagens dessa história são 3 crianças, 3 que eles chamam de pastorinhos, né? Jacinta, Lúcia e Francisco. Dos 3, a personagem principal desse trio aí é Lúcia, ela que vai ditar todas as regras, ela que vai se comunicar com essa aparição, ela que vai depois criar toda uma versão rebuscada de toda essa história de aparições, porque não foi uma aparição apenas, tá? Foram várias aparições durante 6 meses. Ela estava entrando em contato com essa tal Senhora de Fátima. Próximo, Lucas. Os irmãos me perdoem que eu estou correndo, porque é um pouco comprido aqui os slides, eu não quero passar do horário. Aí nós temos a mãe de Jacinta e de Francisco, a senhora Olímpia de Jesus de Manuel Pedro Marto. Esses eram católicos extremamente fanáticos, que inculcaram muito essa história, incentivaram essas crianças também com essa história de aparição. Próximo. Aqui nós temos outro personagem, que é o Padre Manuel Nunes Formigão. Ele vai dar todo o colorido depois na história de Fátima. Ele vai escrever sob o pseudônimo de Visconde de Montelo, e vai escrever As Grandes Maravilhas de Fátima, que é um livro baseado no seu relatório, que vai oficializar a aparição de Fátima como uma aparição legítima para que a Igreja Católica pudesse colocar como uma festa legitimamente católica, tá bom? Esse cara aqui é o cara responsável por toda a armação, por toda, vamos dizer assim, toda a história que você conhece hoje de Fátima. Se você chegar em um site católico e procurar lá, aparição de Fátima, toda a história vai estar rebuscada com os escritos deste padre que viveu na época dessas aparições, tá? Que fez entrevista com as crianças. Próximo. Aí nós temos também a mãe de Lúcia, a Dona Maria Rosa, tá? Uma coisa interessante, irmãos. Maria Rosa nunca acreditou na filha. Até na morte dela, até na época da morte, ela falava que tinha um coração apertado com a filha, porque ela nunca acreditou nessa tal aparição de Fátima. Olha que interessante. A própria mãe da principal personagem dessa história. E aqui ao lado você vê um livrinho muito antigo chamado Missão Abreviada. Missão Abreviada era um livro de catequese dos católicos leigos da época. E a Maria Rosa, por incrível que pareça, era uma exceção. Ela sabia pelo menos ler. E ela lia essa Missão Abreviada para os seus filhos. E dentre elas, Lúcia. E o que tinha de importante nesse livrinho Missão Abreviada? Bom, Missão Abreviada era fazer oração, penitência para converter os pecadores. E no meio dessa história, deste livrinho da Missão Abreviada, tinha toda uma história de inferno, onde as almas caíam no inferno por recusar as penitências, recusar se converter ali ao catolicismo romano. Isso aqui vai ser muito importante mais à frente, quando a gente vai ter um dos segredos de Fátima, o tão badalado terceiro segredo de Fátima. Um destes segredos diz respeito ao quê? Diz respeito justamente ao inferno. Próximo, Lucas. Mas, olha que interessante, irmãos.
Fátima não foi a primeira e nem a última aparição mariana em Portugal. Antes de Fátima, Portugal já tinha um histórico de aparições e de imagens milagrosas já há séculos já. Este livro aí, ó, Santuário Mariano, História das Imagens Milagrosas de Nossa Senhora, de Jerônimo Soares, um frade agostiniano, é um apanhado dessas histórias que ele andou recolhendo, dessas aparições. E olha que interessante, isso é em 1716, esse livro, tá? Próximo aí, Lucas. Olha o que ele fez, ele apanhou essas histórias e um outro autor fez uma estatística de todas essas histórias. Resumindo, de todas essas histórias de aparições, de manifestações miraculosas de Maria, tá? De todas elas, 23 são de pastores. 8 de camponeses e apenas 3 de criados, no qual essas aparições se apresentam. Sexo, a maioria feminino, 53%. Olha a faixa etária que interessante, de 7 aos 12 anos. Todos crianças, todos crianças. E depois as entidades, 53 narrativas das aparições são femininas, e que ligam essas aparições com a Virgem Maria. Próximo. E aí, tem as nomenclaturas do qual essas aparições são chamadas. Virgem Maria, 11 referências. A Senhora, 20 vezes. Uma mulher muito formosa, 9 vezes. Uma senhora, 4 vezes. Senhora da Tocha, 1 vez. Mãe de Deus, 1. Uma mulher apenas, 1 vez. Nossa Senhora dos Remédios, 1 vez. Uma menina muito formosa. Então, essa aparição é descrita por essas crianças como apenas uma mulher muito formosa. Está em 3 casos. Uma mulher que ignorava quem fosse. Apenas um caso. Uma senhora acompanhada por Santa Marta. E no outro episódio ocorre a transformação da entidade numa pomba. Tá? Essa manifestação se transforma numa pomba e vai embora. Aspectos dessa aparição. Essa senhora sempre, na maioria das vezes, aparece de modo resplandecente. Em 7 casos. E a mensagem? A mensagem sempre é pedido de uma construção de uma capela em honra a ela. Sempre, 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 sempre. Tá? As aparições dessa senhora são sedentas por ter honra, ganhar adoração. Isso é interessante, né, irmãos? O que Jesus falou para Satanás? O que Satanás queria? Adoração. É isso que Satanás quer. É isso que o reino das trevas sempre quer. E que Jesus falou? Adorarás somente ao Senhor teu Deus, só a Ele servirás. Mas as aparições pedem o quê? Que as pessoas sirvam a elas. Isso é completamente antibíblico. Mesmo que essas aparições falem que as pessoas devem orar ou rezar ao seu filho para que ele possa perdoar os pecados, sempre a adoração e as benfeitorias são para ela, não é para Jesus. É sempre ela que está no centro. Próximo aí, o Lucas. Tem um caso interessante, pode passar, Lucas. Isso, ó. Quase ninguém conhece essa manifestação aqui. No dia 10 de maio de 1910, 3 dias antes da primeira aparição de Fátima para os pastorzinhos, ou pastorinhos, essa tal senhora aparece para um rapazinho chamado Severino. No dia 10 de maio de 1910, 3 dias antes. E é conhecida como a Senhora do Barral. Pode passar aí? No dia 10, essa visão que aparece para esse garotinho, teria sido fugaz, pois provocou o desfalecimento imediato do Severino. Porém, no dia seguinte, quando o pastor voltou a conduzir as ovelhas, lembra? Uma criança, de novo, a aparição para uma criança. Ovelhas e carneiros para o monte, teve um novo avistamento à mesma hora, 8 da manhã, no mesmo local. Dessa vez, aconselhado pelo pároco da aldeia, pelo padre, né? Ajoelhou-se e disse: quem não falou ontem, fale hoje. Sebastião Pereira reproduziu para a posteridade, no número atrás citado do jornal A Ordem, a sua representação do relato do vidente, que aqui continuamos a seguir.
Então a aparição com uma voz que era um misto de rir e cantar, diferente do falar de todos os mortais que têm visto, tranquilizou, dizendo: não te assuste, sou eu, menino. Sou eu quem? É justamente isso que ele queria saber. Sou eu. Sou eu, menino. Diz aos pastores do monte que rezem sempre o terço, que os homens e mulheres cantem a estrela do céu, que era uma oração antiga que havia sido esquecida por aqueles católicos ali da região. Ela quer que reavive essa oração. E as mães que têm os filhos lá fora, que rezem o terço, cantem a estrela do céu e se apeguem comigo, que hei de acudir ao mundo e aplacar a guerra. Guardem isso, aplacar a guerra. Depois de dizer o que fica escrito, sem que a criança tivesse mais tempo que responder a tudo, sim, senhora, a visão, olhando para uma ramada, acrescentou: que gomos tão lindos, que cachos tão bonitos. Mal o rapazinho tinha acabado de olhar a ramada, voltando a cabeça, já a visão tinha desaparecido. Tática, senhor, mestre dos magos. Lembra do mestre dos magos? Quem é mais antigo que o pastor Alexandre aqui já sabe muito bem, né, daquele desenho. No finalzinho, o mestre dos magos aparecia, falava com aquela garotada lá, né, da caverna do dragão. E simplesmente ele falava assim: olha, que coisa legal. E as crianças olhavam e pum, eles apareciam. Tática, mestre dos magos. Próximo. Aqui eu coloquei no mapa para vocês a distância entre a aparição de Fátima, que fica aqui embaixo, tá? E lá em cima, na parte do norte, aonde apareceu a Senhora do Barral. Então você tem 200 quilômetros de distância, 2 horas de uma para a outra. Agora, por que a da Senhora do Barral simplesmente desapareceu, ninguém deu crédito a essa visão desse garotinho? E a de Fátima, que é praticamente quase a mesma coisa, o negócio transformou num dos maiores santuários marianos do país. E aí eu risquei aí embaixo para vocês a capital de Portugal, Lisboa. Quem está mais próximo? Fátima ou Barral? Barral está lá no norte, esquecido, no nada. Agora, Fátima, apesar de ser uma região não tão popular ou rica, está mais próximo da capital. Então dá para você fazer ideia do que estava acontecendo ali, né? Nessa construção, que a própria jornalista fala, né? É uma construção. Próximo. Aí, irmãos, nós vamos ver agora outras entidades antes da aparição de Fátima. Porque a aparição de Fátima foi o ápice, né? Mas antes da primeira aparição de Fátima, em maio, no dia 17, no dia 13 de maio, sempre foi no dia 13, viu, gente? Você sabe que esse número dá azar, né? Esse número é terrível, pastor. Dá azar. Tinha que ser dia 13. Tinha que ser dia 13. Todas, maio, dia 13, junho, dia 13, julho, dia 13, agosto, dia 13, setembro, dia 13, outubro, dia 13. Sempre dia 13. Né? Antes de maio, houve uma outra aparição para Lúcia e umas coleguinhas dela. Olha que coisa bizarra. Isso é colocado em Memórias da Irmã Lúcia, 14ª edição. Está em 1915. Ou seja, ela vai ter a primeira aparição de Fátima em 1917, só que em 1915 aparece para ela um negócio bizarro, uma aparição bizarra. Ela diz assim, olha: mal tínhamos começado a rezar o terço, quando diante de nossos olhos vemos como que suspensa no ar, sobre o arvoredo, uma figura como se fosse uma estátua de neve, que os raios de sol tornavam algo transparente. Que é aquilo? Perguntaram as minhas companheiras, meio assustadas. Não sei. Continuamos a nossa reza, sempre com os olhos fitos na dita figura, que assim que terminamos, desapareceu. Gente, isso é um filme de terror. É um filme de terror. Qualquer cineasta poderia pegar essa história e transformar naqueles filmes de terror, de drama, sei lá o quê. Aparece uma figura, fica olhando para as crianças, uma figura meio transparente, translúcida, e as crianças ficam ali olhando para ela e de repente o negócio, pum, sem falar nada, desaparece. Depois disso, irmãos, vamos para o próximo aí, Lucas. Isso, 1916, um ano depois, ela tem a aparição de 3 anjos para ela. E esses anjos sempre pedindo sacrifícios e reparação pelos pecados. Sempre penitência, sempre para rezar o terço e sempre pedindo para que elas acreditassem na mensagem. Tá? Os irmãos estão entendendo a preparação dessas crianças?
Próximo. Antes disso, olha que interessante, nós temos, volta um pouquinho antes, ô Lucas, epidemias de videntes nessa época. Lembra que nós estamos na Primeira Guerra Mundial. Tá, as pessoas estão preocupadas. E começou a haver uma epidemia de videntes. Vamos lá, Lucas. Videntes e profetas. Aqui eu vou reproduzir um jornal da época chamado A Capital, tá? Diz assim, olha, o ambiente dramático da conjuntura da Grande Guerra propiciou sucessivas manifestações de vidência e profetismo, que foram na esteira de Fátima, entre 1914 e 18. A imprensa portuguesa foi pródiga em revelações de sonâmbulas e místicas e da publicidade. Esta aproveitou a onda, antecipando, em 1916, a sentença que Lúcia teria ouvido da senhora em outubro de 1917. Vamos ver o que é. Vamos lá, próximo aí. Aí tem, o próximo que o Lucas vai colocar aqui, são manchetes de jornais da época. Tá? E aí, ao seu lado esquerdo, a guerra acaba este ano. Olha que interessante. Essas profetisas, essas videntes, essas sonâmbulas, a principal mensagem era: a guerra vai acabar este ano. Tá? E aí começou a levantar, por exemplo, crianças falando que ia levar os soldados, por exemplo, à sua direita aí, levar os soldados franceses a vencer a guerra. Uma criança liderando os soldados franceses, né? Tudo isso nessa histeria de videntes, de profetisas, de pitonisas aí. O jornal aí, A Guerra Acaba Este Ano, diz assim, olha, não estou entendendo muito bem aqui, mas face das notícias que marcam a brilhantíssima ofensiva tomada pelos aliados em todas as frentes da batalha, muita gente principia a convencer-se de que a guerra acaba este ano, tornando-se impossível aos impérios bolches, os bolcheviques, né, lá da Rússia, uma resistência que se prolongue ainda até a primavera do ano próximo. Ou seja, a mensagem é: a guerra acaba este ano. Próximo. Aí nós temos, no próximo aqui, os portugueses na guerra, né? O fim desta e do Kaiser. Um vaticínio certo, também falando que a guerra está acabando este ano. Quando acabará a guerra, a profecia de uma muda. Olha que interessante isso aí. Isso é lá na Espanha, gente. Olha, comunicam de Bordeaux que o periódico, aí fala o nome lá do periódico, publicou uma notícia que é muito comentada, dizendo que faleceu há dias naquela povoação uma mulher muda de nascimento, que ao entrar na agonia recobrou o uso da fala. E perante as pessoas que estavam presentes e ficaram estupefatas por aquele prodígio, proferiu essas palavras: a guerra acabará no dia 17 de outubro próximo. Ou seja, a guerra acaba este ano. Próximo, Lucas. E aí vem os espíritas, e isso é interessante. Os espíritas previam também isso. Olha, nesse jornal aí você vê uma revelação que o cara publicou no jornal da época, no dia 13 de maio, gente. 13 de maio, olha o que ele diz. Recebemos ontem um postal, cujo texto passamos a reproduzir. Senhores redatores, foi participando pelos espíritos, a diversos grupos espíritas, que no dia 13 do corrente há de dar-se um fato a respeito da guerra, que impressionará fortemente toda a gente. Tenho a honra de me subscrever, espírita e dedicado propagandista da verdade. Aí do lado esquerdo, em 7 de fevereiro de 1917, nesse dia um grupo espírita de Lisboa, liderado pelo médium Carlos Calderon, anunciava ter recebido uma mensagem sob a forma de escrita automática, escrita invertida da direita para a esquerda, onde se lia: a data de 13 de maio será de grande alegria para os bons espíritas de todo o mundo. O que aconteceu em 13 de maio? Próximo aí, a primeira aparição de Fátima. Coincidência isso, irmãos? Videntes, profetisas, falando que a guerra iria acabar e que algo miraculoso iria acontecer, e aí vêm os espíritos e incorpora nos médiuns e fala que algo estupendo iria acontecer dia 3 de maio. Quem já sabia disso aí, gente? 0 pessoas sabiam disso, né? 0. Porque a história contada de Fátima é uma história romanceada. É uma história de conto do vigário, como nós veremos. A próxima aparição.
Então, nessa primeira aparição, no dia 13 de maio, essa senhora aparece para essas crianças, elas estão brincando ali, rezando o terço ali e tal, aparece para elas e pede para elas continuarem rezando o terço, para alcançar a paz do mundo e o fim da guerra. E uma coisa interessante que essa tal senhora que se apresenta para eles, fala, a guerra vai acabar no dia 13 de maio, no dia 13 de outubro. A guerra vai acabar hoje. Olha que interessante. Pode passar o próximo, Lucas? Aí, esse é uma narrativa que está no livro, tá? Onde há um diálogo entre a mãe lembra da mãe da Lúcia, que não acreditava nela? Tá? Entre ela e a Lúcia. Assim que ela ficou sabendo que a Lúcia começou a ter essas visitações, ela chamou a menina para uma conversa. Ô Lúcia, ouvi dizer que tinha visto Nossa Senhora na cova da Iria. Lúcia, quem foi que lhe disse? A mãe. Foi a mãe da Jacinta, a quem a filha contara. É verdade? A Lúcia. Eu nunca disse que era Nossa Senhora, mas uma mulherzinha bonita. E até pedi a Jacinta ao Francisco que nada dissesse. Não tiveram mão na língua. Maria Rosa, uma mulherzinha? Lúcia, sim, mãe. Maria Rosa, então diz lá o que foi que te disse essa mulherzinha? Lúcia, disse-me que queria que nós fôssemos 6 meses a fio nos dias 13 chegados, e no fim diria quem era e o que queria de nós. Então, o que essa senhora pediu para ela? Pediu para que eles fossem todo dia 13 no mesmo local que ela iria aparecer para ela. Mas a mesma coisa era dita, que rezassem o terço, que se submetessem a ela e que a guerra iria acabar, tá? Naquele dia. Próximo. A descrição dessa aparição, elas dizem nos seus registros que era uma figura feminina muito bela, de olhos negros, envolvida por uma luz que cegava, tinha cerca de 1,10 metros de altura e aparentava uma idade entre 12 aos 15 anos. Fátima tinha 1 metro de altura e tinha de 12 a 15 anos. Vestia uma saia travada, branca e dourada, aos cordõezinhos de cima a baixo e atravessados. Um manto tipo capa que descia até a hora do vestido, que não ultrapassava os joelhos. Preste atenção nisso. Os primeiros relatos de Lúcia, dessa aparição, ela apareceu com algumas vestes, uma menininha de 1 metro, que aparentava de 12 a 15 anos, franzina, bonita, e que a saia dela, outras versões falam que vinha acima do joelho. Acima do joelho. Próximo. Trazia algo na cabeça que lhe cobria as orelhas e os cabelos, pendia-lhe do pescoço um cordão com uma bola luminosa à altura da cintura. Não tinha movimentos faciais, nem mexia os lábios quando falava. Então, tudo que foi dito para Lúcia, a aparição não mexia os lábios. Como que ela falava com essa garota? Não tinha movimentos faciais, nem mexia os lábios quando falava, nem os membros inferiores quando se afastava de costas, voltados em direção ao alto. Ela não caminhava normalmente e não falava normalmente. Aí, o próximo aí, o Lucas, obrigado. É uma das falas do padre Formigão, que interrogou as garotas. Os 3, na verdade, né? Mais a Lúcia. Quando ele ouviu de Lúcia que a aparição trazia uma saia que não chegava aos joelhos, olha o que ele disse. Nossa Senhora não pode evidentemente aparecer senão mais decente e modestamente vestida. O vestido deveria descer até perto dos pés. O contrário constitui a dificuldade mais grave ao opor a sobrenaturalidade da aparição e faz nascer no espírito o receio de que se trata de uma mistificação. Por que o padre não estava crendo, ou não estava querendo crer nas histórias de Lúcia? Por causa da descrição. A aparição de Fátima, o vestido dela vinha até os joelhos, ou algumas versões falam, não chegava até os joelhos. Uma saia curta. E depois, essa mesma aparição, ela tinha brincos também. Lúcia fala que ela tinha brincos, argolas na orelha. Uma menina de 1 metro, bonitinha, de 12 a 15 anos,
tinha brincos e um vestido curto. O padre falou assim, não, mas não pode ser Maria. Não pode ser Maria. Como que Maria vai se manifestar indecentemente? Porque esse era o vestido de prostitutas da época. De garotas não tão católicas, vamos dizer assim. Tá? Aí, pode passar o próximo. Olha como que você vê hoje a imagem de Fátima. Olha onde está o vestido. Hã? Mas do lado esquerdo você vê o relato original da primeira aparição. E depois eles transformaram Fátima nisso que você tem hoje. Para ficar mais decente, para ficar mais católico. Né? Próximo. A imagem de Fátima, pessoal, foi baseada em outra imagem que já existia, que era a Senhora do Rosário. Tá? Então eles pegaram a aparição que teve Lúcia, mais a imagem da Senhora do Rosário, e construíram o que você tem hoje, a imagem de Fátima. Tá? Essa é a imagem de Fátima. Essa imagem de Fátima que você tem hoje não tem nada a ver com o que apareceu para Lúcia e para os dois irmãos lá no dia 13 de maio de 1917. É uma construção, pessoal. É uma construção católica. Próximo. Agora vamos ver, pessoal, os erros e contradições nas descrições de Lúcia, nos relatos que ela dá sobre essa tal aparição. Tá? Pode passar? Isso, obrigado. Bom, a primeira grande e grave contradição é a falsa profecia dessa manifestação. Ela disse para Lúcia que a guerra acabaria ainda hoje, ou seja, no dia 13 de outubro de 1917. Mas quando que foi acabar a guerra? Dia 11 de novembro de 1918. Aí você vê uma manchete da época falando do fim da guerra. Ou seja, muito tempo depois. O que diz lá em Deuteronômio? Se o profeta profetizar e não se cumprir, não teme, não é de Deus. Não é de Deus. A falsa Fátima, ou a Fátima, né? Ou essa falsa aparição, fez uma falsa profecia. Vocês acham que isso é de Deus, irmãos? Não. Os católicos sabem disso que eu estou falando aqui? Não. Eles conhecem aquela historinha produzida para enganar os fiéis. Né? A Fátima apareceu para 3 pastorzinhos, deu uma mensagem com 3 segredos, e é isso que eles conhecem. Eles não vão a fundo pesquisar o que realmente foi essa aparição para aquelas 3 crianças. Próximo. Contradições nas descrições da aparição, no vestuário da senhora. Por exemplo, Jacinta afirmava que o vestido da senhora chegava apenas aos joelhos. Lúcia e Francisco declaravam que descia até próximo aos artelhos. Lúcia primeiro afirmou que a senhora tinha meias brancas e que o vestido era branco com frisos dourados. Em outra ocasião, Lúcia disse ao padre Mark Green que não se lembrava se a senhora calçava sapatos ou sandálias, porque nunca lhe tinha olhado para os pés. Mas em uma das entrevistas ela fala, não, ela calçava meias brancas. Aí em outra entrevista ela já desmentia tudo, fala, não, mas eu nunca vi os pés dela. E é assim, uma após a outra, contradição em cima de contradições desses relatos. Tá? A história que você tem de Fátima hoje é uma história construída depois de 1930. Que nós vamos chegar lá. Próximo. As argolas da senhora. Lúcia afirmou que a senhora usava umas argolas pequenas, enquanto Francisco e Jacinto disseram que não viam as orelhas dela, pois estavam cobertas. Numa edição posterior ao jesuíta Fonseca, Lúcia afirmou, não lhe viu argola alguma. Primeiro ela fala para um padre que tinha argolas, depois ela desmente e fala que não tinha argola. Ou seja, brincos, né? Próximo. A exigência da leitura. Quando essa entidade apareceu para ela, qual foi a exigência? Olha, você tem que aprender a ler. A partir do momento que você aprender a ler, eu vou revelar o que eu quero para você. Só que é o seguinte, essa entidade, ela chega no dia 13, revela quem é, fala o que quer, mas Lúcia não aprendeu a ler, a não ser muito tempo depois. Olha, mais uma vez a entidade mente. Próximo. A visão do inferno. Aí vem aquele livrinho A Missão Abreviada.
Porque um dos segredos de Fátima é a visão do inferno, onde ela via, as crianças viam os pecadores caindo e queimando no fogo do inferno. Com toda a descrição. Só que a descrição que Lúcia dá, desse tal segredo que essa senhora revelou para ela, é a mesma que estava no livrinho Missão Abreviada que a sua mãe lia para ela todas as noites. Todas as noites. É muita coincidência, gente. Muita coincidência. Próximo. O segredo de Fátima. O bispo de Leiria, em 1930, confirmou que o segredo que a tal entidade falou para ela, passou para ela, a ninguém poderia ser revelado. Ninguém poderia saber esse segredo. Tá? O relatório canônico de 1930 menciona que Lúcia aludiu a um segredo que a Santíssima Virgem lhe declarou, mas que não revelou. Olha, ela disse em 1930 que ela não tinha revelado o segredo para ninguém, que essa tal entidade tinha falado para ela. Próximo. Só que em 1936, Lúcia afirmou que só no céu revelaria o segredo. Aí em 1946, foi declarado que Lúcia já havia revelado o conteúdo de 2 segredos ao bispo de Leiria e ao cônego Galamba de Oliveira em 1927. Em 1930, ela falou assim, não, esse segredo não pode ser revelado para ninguém. O próprio bispo confirmou, não, ninguém pode saber esse segredo. E em 1936, ela falou que só no céu revelaria o segredo. Só que em 1946, em uma outra entrevista, ela fala que em 1927, ela já tinha revelado pelo menos 2 segredos para os bispos, para os cônegos ali daquela época onde ela estava sendo submetida. Irmão, você acha que isso é de Deus? Cheio de falcatruas, cheia de mentiras, de contradições, uma história que não tem pé nem cabeça, de 3 criancinhas? Lógico que não. Você não precisa ser muito inteligente para saber que isso aqui tem uma mistura de algo sobrenatural do mal com historietas de crianças que inventaram muitas dessas histórias. Quinto, já passei do horário, né? É isso? Ou não? Vixe, eu não estou controlando o tempo aí. Quanto tempo eu tenho? 20 minutos? Então tá bom. Então vamos lá. As visões do milagre do sol, que esse é o principal tema, né, dessa aparição de Fátima. Olha, Fátima falou que ia fazer um milagre no dia 13 de outubro. Tá, beleza, esse é o conhecido milagre do sol. O que é o milagre do sol? Milhares de pessoas foram a este local, a cova da Elia, e lá, Lúcia falou que Fátima, ou a senhora que ela viu, iria demonstrar para todo mundo que ela iria fazer um milagre. E todos iriam crer. E que milagre foi esse? Grande parte dessas pessoas acreditam que viu o sol rodopiar sobre si mesmo, ter iluminações diferentes, cor-de-rosa, azul, roxa. Eles viram subir um fumo de fumaça em volta do sol, ou seja, foi um grande milagre. Lúcia, depois de ter visto várias entidades celestiais, como José, como Maria, como o menino Jesus, tudo neste momento em que o sol estava rodopiando. Tá? Esse foi o tal milagre do sol, que os católicos até hoje colocam como prova de que aquilo lá realmente foi verdadeiro. Só que Lúcia deu diferentes descrições do que viu no dia 13. Olha, para o padre Ferreira de Lacerda, ela não distinguiu bem, mas parecia-lhe ver a cara de um homem e de um menino. Ela não sabia quem era. Próximo. Para o pároco de Fátima, ela afirmou ter visto São José, o menino Jesus, Nossa Senhora e Nosso Senhor. Este só da cintura para cima. Quer dizer, olha que interessante. Ela conseguiu ver o menino Jesus junto com o próprio Jesus ao mesmo tempo. Vamos lá, 3. Agora, para o cônego Nunes Formigão, aquele um que eu mostrei para vocês agora há pouco, a lista foi aumentada com 2 senhoras adicionais. Uma vestida como a Senhora das Dores e a outra como a Senhora do Carmo. Não estão percebendo que são contradições, adições, omissões, e aí vai.
Esse é o relato de Lúcia. E aí tem um outro mistério, irmãos, próximo aí, que até os católicos hoje, eles estão falando que a irmã Lúcia, a partir de 1936, 1900, mais ou menos dessa época aí, ela foi trocada. E uma impostora tomou o lugar dela, até a morte dela. E tem até um livro escrito por esse senhor aí, o Carlos Bezerras, você encontra o canal dele na internet, e ele pagou cientistas, pessoas que trabalham com... esqueci o nome agora, que sabe trabalhar com a questão dos ossos, tal, para reconstrução de rosto, e ele pagou pessoas para pegar e comparar a foto da Lúcia de antes e a foto da Lúcia depois. E ele mostra, e é bem convincente, e mostra a diferença entre elas. Por quê, irmãos? No desenrolar da história, depois de 1926, mais ou menos, a igreja pega a Lúcia e mete ela num convento. E ninguém pode falar com ela. Ela fica isolada de todo mundo, nem a família. Para você ter uma ideia, a mãe dela morreu e ela não foi autorizada pela igreja a visitar a mãe. Para você ter uma ideia. Eles tiraram Lúcia daquele lugarejo e colocaram ela num convento. Isolaram ela do mundo inteiro. Lúcia ficou inacessível. Inacessível. Até um tempo depois que ela saiu, escoltada pelos padres da igreja, voltou à Cova da Elia, não sei em que época mais ou menos, e ali ela diz ter tido uma outra visão dessa tal entidade, e aí ela volta de novo e fica escondida. Ninguém tem acesso a Lúcia, ninguém mais tem acesso a ela. E aí que esses católicos acreditam que ela foi trocada. A verdadeira Lúcia morreu e trocaram por uma impostora. Próximo. Aí nós temos agora o depoimento de alguns padres, pode passar, de alguns padres que não acreditam nessa história. Na época, teve muitos padres que não acreditavam nessa história, desse tal milagre de Fátima. Tá? Um deles é esse aí que está querendo recontar a história agora de Fátima de uma maneira um pouco mais, vamos dizer, moderna, né? Tirando todos esses empecilhos de contradições, de mentiras, de falcatruas, porque isso aí realmente é uma pedra de tropeço para a história de Fátima. E aí ele diz, obriga-se a atualizar as narrações originárias de Fátima e a reinterpretá-las para ser fiel ao mistério de Deus revelado em Cristo, a quem se importa ser fiel na linguagem de cada tempo. Ou seja, vamos inventar uma história diferente para recontar de modo diferente a história de Fátima. Aquilo lá atrás, que foi contado pela Lúcia, aquilo atrapalha a nossa história da Fátima reconstruída. Uma delas é a questão do que a guerra acaba hoje. Então eles deram uma outra interpretação do que seria a guerra. A guerra não seria mais a guerra mundial, e sim a guerra civil de Portugal, que acabaria hoje. Então eles estão recontando a história. Por quê? Porque é uma pedra de tropeço. Eles sabem muito bem disso. Próximo. Esse aí é o padre Anselmo Borges. Há experiências religiosas melhores e menos boas. Que mãe é que mostra o inferno à criança de 10 anos? Acredito que há ali um núcleo de experiência religiosa. Com aspectos bons, elas viram a luz. E aspectos maus, o terror que pregam. Próximo. Lentamente apareceu a Segunda Guerra Mundial, depois o comunismo. Não percebo, por exemplo, por que em Fátima nunca houve também a condenação do nazismo. Só houve a condenação do comunismo. A do nazismo, não. A tal entidade ficou quietinha, não falou nada de Hitler, que estava matando e matando e matando muitas pessoas. Mas o problema era o quê? O comunismo. Por quê? Eu vou explicar o porquê. As primeiras versões de Fátima, que Lúcia dita nas entrevistas, ela não fala muito sobre essa questão da Rússia, do comunismo. Depois que Lúcia fica enclausurada e começa a escrever novos relatos, aí ela coloca a questão da Rússia. Por quê? Porque nessa época a Rússia estava atacando e estava quase invadindo Portugal. Então você percebe que ela está sendo direcionada pela igreja a produzir uma versão que é mentirosa e que conflita com as primeiras versões que ela deu. Próximo.
Em Fátima, até bisbilhotice celestial houve, diz o Frei Bento Domingues. Algumas pessoas perguntavam a Lúcia se a senhora lhes tinha falado de pessoas da aldeia que já tinham morrido. E ela respondia: essa já está no céu, aquela no purgatório, e a outra vai ficar até o fim do mundo. Essa história é interessante. Vocês sabem de uma menininha que vai ficar até o fim do mundo no purgatório? A Lúcia, na primeira aparição, Lúcia pergunta: olha, e a fulana de tal? Ela vai para o céu? Para onde que ela vai? Não, ela vai ficar no purgatório, até o fim do mundo. E essa amiguinha da Lúcia, que havia morrido, era uma criança. Agora, segundo a doutrina católica, uma pessoa que vai para o purgatório é uma pessoa que tem pecados graves, ainda que sejam pecados veniais e não mortais. Porque para o católico, o pecado mortal vai direto para o inferno. Né? Os pecados mais, vamos dizer, leves, vai para o purgatório para ser expiado. Agora, o que uma garotinha vai ficar fazendo até o fim do mundo no purgatório? Que pecado que ela cometeu? Então você percebe que tem muita coisa errada. E esse Frei aqui, ele percebeu isso. Houve a manipulação, olha o que ele diz em negrito. Houve a manipulação do clero, que quis inscrever o fenômeno daquelas crianças na igreja portuguesa, que era perseguida. A Lúcia, nas suas memórias e cartas, andou sempre a reconfigurar tudo. Isso aqui não é um pastor falando, é um padre falando. E também confessou que os padres a ajudaram muito. Próximo. Aí o padre Mário de Oliveira. A Senhora de Fátima é um mito, uma criação. Não tem nada a ver com a mãe de Jesus, que é Maria. Não há nenhum teólogo católico de renome internacional que aceite as chamadas aparições, sejam as de Fátima, de Lourdes ou de Guadalupe. Dizem que não é uma expressão de fé, mas de medo. Próximo. Aí o D. Januário Torgal, bispo emérito das Forças Armadas de Portugal. Respeito às pessoas que vão a Fátima de joelhos em sangue, mas o Deus em que eu acredito não quer o sangue de ninguém. Basta-lhe a única cruz que o Filho trouxe às costas. Bom, fechamos com isso aqui, irmãos. Apesar de ser um padre, ele diz uma completa verdade que não tem como contestar. Fátima é o maior engodo que os católicos acreditam. Aí você me pergunta, mas eles falam de milagres que aconteceu em Fátima. Sim, no relatório de 1930, eles colocaram 138 milagres, se eu não me engano. Apenas acho que 28 deles foram atestados por médico. O resto não, foi atestado por padres normais. Uma pessoa como eu e você que não tem experiência nenhuma em medicina. Um desses milagres que eles alardearam e entrou para o relatório para ser confirmado pela Igreja Católica, a pessoa depois veio a morrer da doença que ela havia dito que havia sido curada por Fátima. Mas você vê isso, os católicos falando, os padres falando, quando conta a historinha de Fátima? Não. Você não vê isso. Você não vê isso. E as pessoas estão indo para o inferno, acreditando que aquilo que se manifestou lá em 1917 era de verdade Maria, mãe de Jesus. Quando na verdade era uma entidade que nós sabemos muito bem quem é. E eu não tenho a mínima dúvida sobre isso, irmãos. Baseado na palavra de Deus e baseado nos fatos e evidências que nós temos. Bom, nós devemos orar pelos católicos. Essas pessoas estão indo para um caminho sem volta, achando que estão servindo a Deus, quando na verdade elas não estão servindo ao Senhor. Como eu disse uma vez, a Igreja Católica deixou de ser cristocêntrica há muito tempo. Hoje ela é uma religião mariocêntrica. Ela é um plágio do verdadeiro cristianismo. Que Deus tenha misericórdia de todas essas pessoas, que são pessoas boas, são pessoas dignas, sabe, do Evangelho, que Jesus possa alcançá-las. Eu estive em Porto Seguro com a minha esposa, e eu gosto, onde eu vou, eu procuro partes históricas. Eu amo história. E ali tem uma das igrejas mais antigas do Brasil, ali em Porto Seguro. E aí nós fomos na igreja, fazer uma visita, olhar a arquitetura, tirei até algumas fotos lá. E ali a minha esposa, nós estávamos sentados, que estava chovendo, uma chuvinha bem fina, eu e a minha esposa sentamos, e tinha uma senhora que tomava conta dessa igreja. Essa igreja, para você ter uma ideia, é uma igreja simples de tudo, mas as pessoas pagam 30 mil reais para casar naquela igreja, porque é uma das igrejas mais antigas do Brasil. E ali a minha esposa começou a pregar para essa senhora que toma conta da igreja. E aí quando começou a enveredar por Maria,
A pessoa ficou tão nervosa, aquela senhora, ficou tão nervosa, que nem olhou para a cara da minha esposa direito, saiu, foi embora. Aí um outro senhor que estava sentado, levantou e falou assim, mas que absurdo, vocês crentes falam, não pode nem mais adorar a Maria? Para os irmãos terem ideia, a pessoa nem sabe do que significa adoração. Eles acreditam que pode adorar Maria. São pessoas que estão indo para o inferno, irmãos. Merece as nossas orações e a nossa evangelização. Não se furte de pregar o evangelho para católicos. Não pense você que eles adoram o mesmo Deus que nós, a mesma fé. Não são. Não são. Eles estão indo para o inferno, assim como está indo um muçulmano, assim como está indo outras religiões. O catolicismo deixou há muito tempo de ser cristão. Ele é qualquer outra coisa, menos cristão. Amém, irmãos? Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos, te agradecemos pelas verdades que nós acreditamos, Senhor, que está na Tua Palavra. A Tua Palavra é a verdade, Senhor. E ela nos livra de todos esses engodos, enganos, Senhor, do maligno. Senhor, tenha misericórdia desse povo tão grande, Senhor, muitas vezes simples, sedento pela verdade, pessoas piedosas, Senhor, mas que infelizmente não têm a verdade, ó Pai. Que o Senhor possa, Senhor, nos usar. Use a cada um de nós, Senhor, para falar a verdade a essas pessoas em amor, ó Pai. É o que te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, que Deus abençoe. Isso é só introdução, tá? É só uma introdução. Olha, se eu fosse falar sobre Fátima, eu ficaria aqui a noite inteira falando sobre Fátima. Tem muito mais coisa, tá bom? Mas é só um tira-gosto para os irmãos. Deus abençoe a todos.